Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael Miranda e hoje eu quero trazer para vocês a análise de um jogo, o jogo dos Muppets, em uma versão um pouco mais encapetada, ou da Vila Sésamo com um Garibaldo gigante que parece um pato. Hoje nós vamos falar sobre My Friendly Neighborhood. Ou melhor, MFN, para simplificar. O jogo foi lançado em 2023, claramente inspirado em programas como Muppets e Vila Sésamo. Eu particularmente amo Muppets, mas de Vila Sésamo a minha única referência é o Garibaldo racista. MFN é um jogo do gênero mascote horror, mas ele não segue a fórmula que fizeram. Aqui os bonecos não estão vivos por conta de maldições, possessões de crianças ou experimentos secretos em uma fábrica. O interessante do jogo é que, apesar de tratar de temas muito adultos, pesados, a jogabilidade é acessível, é quase infantil, mas não é infantiloide. Não há sangue, não há palavrões, nem violência. Também não existem jumpscares exagerados. Se eu não me engano, existem dois. Um que você tem que fazer, que é olhar para um tubo de ventilação, mas ele só acontece nesse momento. E o outro, se eu não me engano, é a primeira vez que você é atacado, que nem é um ataque. É um jogo que você poderia jogar até mesmo com uma criança, mas dificilmente ela entenderia o peso da mensagem por trás da história. Você joga como Gordon O'Brien, um reparador rabugento. Ele é um veterano de guerra debilitado. Ele tem esse emprego e é o único que ele consegue. E essa é a última chance para ele não ser demitido. Ele foi enviado para desligar a antena do estúdio. Esse estúdio era onde passava o antigo programa, que é A Minha Vizinhança Legal, ou The Friendly Neighborhood, ou MFN. No estúdio, você encontra os bonecos, que ficaram um ano sozinhos sem a supervisão de ninguém. E nesse tempo, eles ficaram confusos e carentes, sem a noção da própria força. Por isso, você não mata os bonecos, você apenas os imobiliza temporariamente. É basicamente como lidar com uma criança, grandes que não sabem controlar as emoções. É uma metáfora bem clara. Criança frustrada bate, chuta, faz birra. Agora imagina uma criança de 2 metros de altura, super forte e desesperada por atenção. É exatamente assim que os bonecos agem com Gordon. O jogo não é sobre monstros. É sobre abandono, solidão e a influência negativa do mundo sobre mentes frágeis. No saguão você conhece Ricky. Ele é como se fosse o seu guia no jogo. Ele não quer machucar o Gordon. Na real, a Meia é o melhor personagem do jogo, mas ele te atrapalha às vezes. Principalmente quando você encontra a sua primeira arma, que ele não quer que você use. E às vezes ele dá comentários passivo-agressivos sobre como você está tratando os amigos dele com tanta violência. Ele quer manter o programa vivo, ele não quer que você desligue a antena, porque ele acha que o mundo precisa de gentileza. E sinceramente, muitas vezes ele se preocupa com Gordon. O Rick, ele vomita um cartão de acesso. Você pega esse cartão e vai pro estúdio. Chegando lá, você encontra a primeira vez um mascote, um puppet, fantoche. E quando você vai falar com ele, ele tenta te abraçar. E isso te machuca. Você tem vida. Essa é a parte legal. Eles não te matam. Eles te machucam porque eles querem te abraçar. Começa uma perseguição, entre muitas aspas, porque é só você entrar em uma porta e você está livre deles. E você se depara com mais e mais mascotes. Assim conseguindo pegar a primeira arma branca, que é a chave inglesa, e posteriormente a primeira pistola.
Nesse estúdio você encontra a Pérola, uma ave gigante que parece hostil. Na real, o Rick fala que ela é gigantesca e que poderia esmagar um ser humano tranquilamente. Mas ela só tá cega. Ela é um amor, porque os fantoches não são maus. Como esse jogo ele não tem fases e sim cenários, esse primeiro cenário já foi. Viu como é bem curto? Eu falei pra você sobre a recepção e o estúdio. Aquela parte de fugir do puppet, pegar a chave inglesa, pegar a primeira arma e achar a pérola, já é a primeira fase, já é o primeiro cenário. O jogo é bem curto. Entendeu? Os mascotes têm diálogos sozinhos, monólogos, que transitam entre o infantil e o macabro. É tanto eles falando do quanto estão sozinhos e do quanto queriam amigos, para frustrações sobre solidão e até se machucarem. Esse é um detalhe que mostra que cada fantoche representa um lado da fragilidade emocional de uma criança. Qualquer coisa que eu fale a partir de agora é um spoiler. O jogo ele tem muitas coisas aleatórias, mas que fazem sentido quando você entende sobre a produção do jogo. São glitches que eles canonizaram, entende? É um jogo que você vê que as pessoas tiveram carinho em fazer. É um jogo curto, então a partir daqui, tudo que eu falar já é meio pro final do jogo. Então, como eu quero que você tenha a experiência de jogar, eu não vou comentar. Agora eu vou falar sobre aspectos da gameplay e algo mais. O jogo mistura survival horror clássico com ideias muito criativas. As armas não são letais, exceto a ponto final. As armas disparam letras do alfabeto em vez de balas. O inventário é limitado, forçado a você a gerenciar, como se fosse Resident Evil Village ou Resident Evil 4. Itens que perdem utilidade e podem ser descartados para não ocupar espaço. Por exemplo, você pegou uma chave triângulo. Você tem certas portas que você pode abrir. Assim que você abre todas as portas correspondentes àquela chave triângulo, ela dá um tiquezinho. E aí você pode descartar a chave. Isto, se eu não me engano, foi tirado de Resident Evil 7. Os puzzles, se eu não me engano, quase todos têm sentido lógico. Exceto alguns pequenos. Por exemplo, o das máscaras. É como se fosse uma versão mais leve de Resident Evil, só que com a estética infantil e humor irônico. A ambientação. O estúdio é colorido, em contraste com o mundo exterior que parece sempre cinza e sem vida. Isso reforça a crítica do jogo. Quando a realidade é dura e cruel, o programa infantil representava um espaço de cor e gentileza. O tom mistura humor, nostalgia e melancolia. Os bonecos falam sem parar. Às vezes de forma engraçada, às vezes de forma trágica, mas isso também humaniza aqueles personagens. My Friendly Neighborhood subverte o terror de mascote. Em vez de segredos sobrenaturais, espíritos de criança ou experimentos científicos com uma flor de papoula, a explicação é um pouco mais realista. Os bonecos foram abandonados, aprenderam com os piores exemplos da humanidade e se sentiram mal. A mensagem é clara: os verdadeiros monstros não são os bonecos, somos nós, adultos, humanos, com nossa crueldade, com o nosso abandono. Só um adendo: o jogo tem múltiplos finais. Eu não vou comentar sobre nenhum deles, mas é legal saber que tem finais que são mais cômicos e finais positivos, negativos, tudo depende das suas ações dentro do jogo. O meu ponto negativo com o jogo é a duração.
A campanha principal leva 4 horas, mas na segunda jogada pode cair para 2 horas. E o preço atual, nesse momento que eu estou gravando o áudio, é de R$ 89,99. E é alto. Como que tu vai gastar R$ 89,99 em um jogo de 4 horas? Hoje em dia, de novo, no período dessa gravação, ele está disponível no Game Pass. É uma ótima oportunidade para jogar. É um jogo que, por estar na Game Pass, vale super a pena. Por fim, My Friendly Neighborhood é um jogo único no gênero. Ele não se apoia em sustos de jumpscare ou explicações sobrenaturais, mas sim em uma crítica social sobre abandono, solidão e a necessidade de empatia. Ele é divertido, é acessível para uma criança jogar, já que não tem nada violento, mas também é profundo e melancólico. Um jogo que faz você rir dos bonecos falantes que são chatos, mas também refletir sobre como eles foram destruídos pela crueldade humana. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa é uma tentativa de roteiro diferente, onde eu decoro o roteiro em si e falo por cima dele, mas não como se fosse lendo, e sim o que eu interpretei do meu próprio roteiro. Então, eu agradeço a todo mundo que gostou, eu agradeço a todo mundo que se inscreveu. Eu me diverti muito preparando o vídeo, editando o roteiro, escrevendo o roteiro, editando o vídeo, gravando. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Gay.